Fala pessoal, o GM Evandro aqui, bora pro nosso episódio novo da série de Speedrun, onde eu vou subir no rating desde os 400 até os 2.200 aqui no chess.com e te explicando tudo que vai rolando nas partidas. Estamos na reta final, 258 de rating, é o rating atual da conta, faltam aí poucos pontos para finalizar essa nossa temporada de Speedrun. Bora lá pro nosso episódio então, bora pra nossa partida de hoje. Lancei aqui um desafio e vamos jogar com um cara de 2068 de rating. Não tava esperando pegar um cara com rate maior, mas vamos aí contra o de 2068. E ele vem com bispo C4. Será? Não, não vai ameaçar um pastor, né? Não, jogou aí cavalo C3, beleza, uma siciliana fechada. Vamos jogar com G6 agora. Uma das melhores formas de você enfrentar uma siciliana fechada é justamente jogando com G6 e bispo G7, já fazendo o fianqueto do bispo. Ele tá jogando um pouco passivo essa posição com A3. É um pouco estranho o jeito que ele tá jogando. Vou desenvolver meu cavalo para F6 mesmo. Vamos rocar pequeno. Posição normal, né? Posição... Ele não tá jogando nenhuma variante teórica, nem nada desse tipo, mas cada lance que ele faz, ele tá colocando uma peça em jogo. Então, não vai dar errado também essa estratégia na abertura. Se cada lance colocar uma peça em jogo, pode ficar tranquilo que vai dar bom. Bom, a gente jogou H3 agora e eu vou começar a expandir na ala da dama. Vou jogar aqui com B5 para B4, poder fazer A5, B4 e assim desenvolver a minha iniciativa por ali. Aproveitando que o jeito que ele tá jogando não tá, assim, criando grandes ameaças. Talvez ele tente agora jogar um bispo G5. Olha só, bispo G5 para dama D2, trocar os bispos. De repente combinado com o cavalo D5 também, né? Resolvi checar aqui para ver quando que o cara fez a conta, né? Sempre bom fazer isso, fiz tarde demais, né? Mas ó, 17 de fevereiro de 2025. Bom, conta nova, mas vamos vendo aqui o que vai rolando na partida, né? Se vai ter algo suspeito ou não, né? Bom, eu vou jogar um H6 perguntando o que ele quer fazer com esse bispo, porque se ele jogar bispo H4, aí pelo menos ele não tem a ideia de trocar o bispo mais. E daí eu posso trazer um cavalo para D7, para então fazer B4 e pressionar o peão de B2. Esse é um plano que pode fazer bastante sentido, abrir a diagonal para o bispo para pressionar esse peão. Ah, ele tomou meu bispo em F6, tomou o cavalo em F6, deu o par de bispos assim, de graça. Então, isso aqui tem que ser muito ruim mesmo que ele está fazendo. Né? De forma alguma você vai trocar seu bispo pelo cavalo assim, porque o bispo era uma peça muito importante, tanto para ele atacar quanto para ele defender. Agora o meu bispo ele vai dominar o tabuleiro inteiro. O bispo em G7, ele já não tem chance de ataque e eu vou aumentar a pressão em cima da ala da dama. Eu vou primeiro jogar um bispo G7, porque é um lance profilático aqui. Caso ele faça um cavalo D5 atacando meu bispo, eu já tirei ali o bispo e agora pode funcionar melhor jogar com B4. Bom, ele fez um cavalo H4 meio esquisito, cavalo ali no canto do tabuleiro, já fiz aqui E6 limitando mais o bispo dele, podendo às vezes jogar com D5 e de quebra ataquei o cavalo de H4, ameacei dama por H4. Ele voltou arrependido ali com o cavalo F3 e agora eu posso jogar com A5 com a ideia de fazer B4. A gente segue com aquele plano de atacar na ala da dama. Vou fazer o B4, só que eu quero tomar com o peão de A, por isso que eu preferi jogar o A5 primeiro. Porque no que jogar AB4, AB4, abre a coluna A e eu começo a pressionar esse bispo de A2. Então, olha, jogou cavalo E2, interessante. Porque se eu jogar B4 agora, ele quer fazer A4, é isso? Eu vou jogar B4. Talvez fosse melhor ter jogado A4, né? E depois B4. E agora eu faço D5. Porque depois de peão toma, cavalo F4, eu posso jogar um cavalo E7, defendendo assim o peão. Acredito que ele vai jogar isso. Aí defendi. E venho com dama D6 depois. Não sei se eu joguei muito bem não, viu? Não sei se eu joguei bem os últimos lances. Tudo bem, meu bispo tá muito ativo, a torre dele tá passiva.
Só que ele tem um planinho de jogar com torre 1 e dama E2, pressionando esse meu cavalo, que de repente pode dar uns problemas. Vamos lá, eu joguei dama D6, atacando o cavalo de F4 para não dar tempo. Ele pode sacrificar se ele quiser, mas não acho que tem tanta compensação assim, esse sacrifício. E dama D6, ataquei agora o cavalo. Bom, pelo menos desviou um pouco a dama, que dama E2 seria bem chato na posição. E agora, bispo B7, talvez? Vou jogar bispo B7 para proteger esse peão. Tenho a sensação que o bispo deveria ficar do outro lado ali, deveria ficar nessa diagonal, mas não tem uma casa muito boa para colocar ele. Então vai de bispo B7, porque pelo menos eu conecto as torres e consigo lutar contra essa ameaça aí dele dobrar na coluna E, por exemplo, né? Bom, trazer esse cavalo para F5, vamos tentar melhorar o cavalo. Se ele jogar G4, ele enfraquece demais, eu levo o cavalo para D4. Não pode jogar a torre 1, porque eu estou tomando lá em B2. Ficou legal aqui que a torre dele ficou muito passiva lá em B1. Se eu conseguir jogar, por exemplo, bispo C6 e torre E8, eu vou conseguir o controle da coluna E já, que ele não vai conseguir lutar por essa coluna. Olha, ele já resolveu largar o peão rápido. Vamos lá, vou tomar. Tomar em B2. Ameacei bispo C3, inclusive. Não tô vendo nenhuma ameaça imediata aqui dele. Vou jogar bispo C3 no próximo. Porque se ele tivesse um torre E6, torre E5, torre E7, alguma coisa nesse sentido, talvez pudesse fazer sentido, mas aparentemente ele só entregou o peão mesmo. Esqueceu ali que estava a torre defendendo o peão de B2 e tirou a torre para E1. Vamos lá, vamos ver o que ele vai jogar. Tirou a torre, claramente ele deu uma viajada. Vamos jogar um bispo C3, ele é forçado a jogar dama C1. E agora acredito que é o momento de vir lutar pela coluna E. Já que ele não consegue lutar por essa coluna, quando ele trocar a torre tome, eu tenho o controle da coluna E. E vamos melhorando a posição aos pouquinhos. Temos aí já um peão a mais. Posição muito boa, as peças muito bem colocadas. E vamos trabalhar aí para converter essa nossa vantagem. E, de repente, nesse episódio, conseguimos jogar aí 2 partidas. Olha, ele tá se enfraquecendo todo aqui já. Fez aí o G4, que cria mais debilidades. Vamos trazer o cavalo para D4. Quando ele tomar, eu tomo de bispo. E se jogar torre E1... talvez eu tenha que tomar mesmo lá em E2. Mas eu tenho que tomar de bispo. Eu não vou tomar de peão e prender meu bispo lá em C3 e o bispo não volta nunca mais. Só por conta da coluna E. Posso jogar desse jeito aqui que tá bom. E ele abriu toda a diagonal. Uma hora eu vou abrir a diagonal desse bispo. E aí vai ficar bem interessante aqui. Vamos tomar em E2. Talvez um bispo E5 para piorar o cavalo. Deixa essa peça aí, vai. Vou jogar um bispo C6. Deixa o cavalo por aí, porque a dama tá escrava na defesa desse cavalo. Pô, C4, hein? C4 vai chegar. Não sei se agora, mas C4 vai chegar em algum momento. Porque vai abrir toda a diagonal. Vou ficar com os 2 bispos apontando ali para ala do rei. Pensando em jogar torre 8. Mas aí cai D5, né? Ele troca e cai D5. Bom. Vamos jogar agora, hein? Esse é o momento. Quando você não, uma dica aqui, quando você não sabe como melhorar a posição, sua posição é muito boa, você tem uma vantagem, mas você não está sabendo exatamente o caminho, faz um lance de rei, assim. Olha eu dando dica aqui, já pessoal faz um lance de rei e entrega uma peça, né? Mas é um lance útil, o lance de rei, porque às vezes em algumas posições poderia ter um cavalo G6, algo assim, eu saio da coluna. Tem que ser um lance
pelo menos um pouquinho útil, sabe? Às vezes o lance de rei ele é útil. E aí, ele piorou a posição dele já, ó. Voltou o cavalo para G2 e eu tô defendendo o peão de H6, então não é tão estúpido assim, vai. E muitas vezes é útil esse lance. Se você olhar partidas aí do Carlsen e tal, às vezes quando ele tá numa posição muito boa, não tem um jeito tão claro de melhorar, ele vai lá e faz um lance de rei que melhora um pouquinho e o cara tem que jogar. O cara tem que fazer um lance, né? E ó, aqui surgiu uma ideia legal já. C4, peão toma, peão toma. Abriu a diagonal do bispo. Agora eu tenho dama G3, porque o peão de F2 está cravado. Ameacei mate 1. Único lance para defender, dama F1. E aí eu já tenho dama por H3, ganhando um peão e tá caindo G4, e tá quase morto na posição. Aí viu, lance de rei é matador. Você deixa o cara jogar. Deixa o cara jogar para ele fazer uma besteira. Agora eu coloco minha dama aqui em G3, aproveitando que o peão de F2 está cravado. Ameaço mate 1. E aqui ele vai ficar louco já, que provavelmente ele não viu esse lance. E ele vai jogar dama F1 que vai ser forçada. É o único para defender o mate. Só que aí eu faço dama por H3. E aí o rei dele tá muito aberto, tá tudo muito errado na posição. Bom, fica a dica aí. Lance de rei. Eu tô vendo, vai dar muito errado isso. O pessoal vai jogar o rei, vai passar a vez. Mas depois você me conta aí o que aconteceu quando você passou com o rei. Mas vamos lá. Esperando ele jogar aqui, ele vai ter que fazer dama F1. E aí nós vamos fazer o dama por H3. E vamos passando aí a faixa dos 260 de rating. Ali na conta principal minha, que eu tô jogando ali para buscar o top 1 de rápidas ali do Brasil, eu acho que já tá nos 2.260, 2.270. Está chegando ali nessa faixa. Inclusive amanhã tem episódio novo da série. E ó, ele não achou o dama F1, ele mandou um rei F1. E aqui ele vai tomar mate, não vai? Dama toma. Rei E1, bispo C3. E agora quando jogar rei D1, dama F1 e dama por E1, mate. E aí quando torre D2, talvez ele tente torre D2 ainda. Eu vou ter que fazer mais uns lances, né? Torre 8 check, depois o lance de dama, né? O dama G1, pra assim conseguir dar mate. Mas ele já vai abandonar aqui provavelmente, muito provavelmente vai abandonar. A gente consegue partir para uma segunda partida aí do nosso episódio de hoje. Torre 8 cheque. Ele vai ter que jogar... Agora vamos dar um cheque. Que aí bispo E2 é forçada e mate com dama F1. Também dava para jogar dama G1. E aí mate dama F1. Beleza, vamos lá, vamos fazer a revisão da partida. O cara mandou aqui, bom trabalho ao construir uma vantagem, não deixá-la escapar. Vamos ver na revisão da partida o que aconteceu aqui de verdade. E galera, seguinte, ó, você que está acompanhando aqui o canal, acompanha aqui os vídeos, de repente você está querendo aprender mais sobre o jogo, está querendo entender mais sobre xadrez, você está querendo subir o seu rating, o melhor lugar para você fazer isso é na Chessflix, que é a nossa escola de xadrez. Lá no nosso aplicativo você vai ter aulas ao vivo comigo, com outros grandes mestres. E na Chessflix você tem um treinamento estruturado ali nas nossas trilhas de treinamento, que de acordo com o seu nível de jogo, você tem a sequência exata de aulas e exercícios que você precisa conhecer e precisa fazer em cada elemento do jogo, para assim você atingir o próximo nível no xadrez. E para você se tornar aluno da Chessflix é muito simples, basta você entrar na nossa lista de espera, o link está aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, pois você fazendo parte da lista de espera, você pode se tornar aluno e ainda receber uma série de bônus exclusivos, beleza? Então já entra ali para a lista de espera e bora lá continuar aqui a análise da primeira partida do episódio de hoje, que ele deu ali 82.1 de precisão para o meu adversário, 94.5 para mim. Jogamos aí uma defesa siciliana. O cara jogou bem tranquilinho ali, foi só tirando as peças. Posição equilibrada, né? Claro, ele não vai conseguir vantagem jogando desse jeito,
mas também não vai ficar pior, né? Agora, o primeiro momento importante é esse daqui, onde ele troca o bispo pelo cavalo. Então, ó, dica posicional aí, estratégia para você. Não sai trocando o bispo pelo cavalo sem pensar duas vezes ali, pois esse bispo pode fazer muita falta. Porque a ideia é o seguinte, o meu bispo de G7 aqui no fianqueto, ele defende o meu rei. E ele ataca também a ala da dama. Então faz muito sentido para as brancas jogar dama D2 e bispo H6 para trocar esse bispo. É uma peça muito forte das pretas. Só que no momento que ele troca o bispo pelo cavalo, daí ele deixa a minha peça forte sozinha. Agora eu tenho um bispo que ajuda na defesa do meu rei e ainda pressiona a ala da dama. Tanto que ele perdeu a partida por conta disso. Ele acabou perdendo lá o peão de B2. Então, lembra disso. Na hora que for trocar um bispo pelo cavalo, pensa duas vezes. Lembra do Evandro enchendo o saco aqui, porque você vai conseguir melhores posições. O bispo, na maioria das posições, ele joga mais do que o cavalo, né? Especialmente posições mais abertas. Bom, aí ele perdeu um tempo inteiro aqui, ele foi com o cavalo para H4 e voltou com esse cavalo. Seguir com A5, o computador prefere dama A5, é o primeiro lance que ele dá aqui como duvidoso que eu fiz. E aí seguir o planinho de B4 e D5. Bom, posição muito boa, estamos ali com 1,5 ponto de vantagem. Comecei a abrir o centro, aí veio o cavalo E7, dama D6. A posição foi progredindo bem. E aí outro erro decisivo ali dele, ele joga a torre E1 pendurando o peão de B2. Basicamente ele entregou o peão, eu jogo o bispo por B2 e aí já era, né? A posição ela vai indo muito fácil daqui para frente, né? E esse momento aqui que é interessante, né? Esse momento aqui talvez seja o momento mais interessante de toda essa partida, é o momento que eu jogo rei G7. Lembra dessa dica aí? A passada de rei, ela pode ser muito útil, porque você deixa seu adversário jogar, melhora a posição e não é tão fácil dele jogar. É aí que surgiu a combinação ali com C4 e dama G3. Bom, beleza, bora lá para a segunda partida. Vamos jogar uma segunda partida aqui então. Vamos jogar de pretas contra o cara do Vietnã, aqui de 243 de rating. Ele já tem a conta há muito tempo, então tá tranquilo, né? Vamos jogar aí com E6. Não sei exatamente ainda qual siciliana jogar. Talvez eu jogue uma Taima 9 mesmo. Vamos ver se ele vai abrir a siciliana ou não. Olha, abriu a siciliana. Vamos jogar dama C7. Nossa, eu não jogo a Taima 9 há muito tempo. Durante muito tempo essa aqui foi a minha variante preferida na siciliana. Eu jogava só isso contra E4. E é uma variante muito boa, continua sendo boa, mas é bom variar de vez em quando, né? Fica só jogando a mesma posição. Uma hora acaba enchendo o saco, né? Então comecei a jogar outras sicilianas para variar um pouquinho ali. Mas é uma variante muito legal. Bom, vamos lá. Coloquei minha dama em C7, quero jogar A6, que a dama ela fica controlando casas importantes aqui no centro. Ele veio aí com o cavalo B5, mas depois de dama B8, eu vou atacar o cavalo com A6, ele vai acabar tendo que voltar. Tem uma variante que... Como que é? Não, acho que não era assim, né? Que eu ia falar que tem uma variante que começaram a jogar recentemente, mas não é com cavalo B5 agora. É cavalo B5 agora? Eu não lembro exatamente. Bom, jogar o A6, atacando aí esse cavalo. Do jeito que ele jogou, acabou sendo meio inútil o que ele fez. Vamos tirar esse bispo para D6. Eu poderia jogar dama C7 e simplesmente transpor para a variante onde joga com bispo D3 e bispo E3. Mas aqui eu estou tentando aproveitar o fato dele ter gastado tempo ali. E minha dama não está assim tão mal em B8. Pode ser que ela consiga ficar bem ainda depois de um B5. Então aqui com bispo D6, às vezes eu posso jogar trocando e bispo E5. Roque pequeno tá caindo em H2, eu posso jogar bispo E3, talvez ele se debilite aqui, fazendo um G3, um H3, ou perca um tempo fazendo esse tipo de lance. Daí eu consigo rocar e depois dar uma organizada nesse bispo, porque não é a casa ideal dele, D6, né? O ideal é que eu consiga fazer aqui o D5, não ficar com esse bispo por aqui. Mas vamos lá, agora ele que tem que resolver o problema. Olha lá, ele fez G3, eu vou rocar. E agora, se ele roca pequeno, por exemplo, ele enfraqueceu algumas casas na posição.
Pô, ele jogou F4. Eu já posso pensar em tomar e E5, tentar abrir essa posição, porque ele não rocou, né? Ele tá ali com o rei no centro. Eu acho que pode funcionar essa ideia. Vai trocar tudo em E5, dama E5, roque. O rei dele aparentemente está mais aberto. Vamos lá, vou jogar tomando. E agora E5. Quando o rei do seu adversário ele tá no centro, o ideal é você tentar abrir a posição no centro. Você tentar abrir colunas, abelhinhas ali na posição. Por isso que eu tô tentando fazer isso. E aí depois de bispo toma, dama toma, tudo bem, ele vai conseguir rocar ainda. Mas o peão de E é um problema, o rei ele tá mais exposto, tá mais vulnerável, um cheque, um bispo entrando na diagonal, por exemplo. Eu acredito que eu tô melhor aqui já. A não ser que ele tente rocar grande, eu acho que já é mais interessante ele rocar grande, jogar dama D2, dama D2 e rocar grande. Aí D6 e bispo E6. É, não tô pior também. A posição deve estar mais ou menos equilibrada. Ele achou. Dama D2. Mas e aí, eu não posso jogar um D5 direto? Talvez esse aqui seja o lance, hein? D5. Ataca o centro de uma vez. De novo, tentando explorar o rei no centro do adversário. Acho que aqui tô ficando bem na posição, hein? Vamos lá, ele veio com dama F4, ele quer trocar as damas. Mas aí nessa brincadeira, ele perde um peão, porque eu posso agora tomar em E4 e ele não vai poder tomar de volta em E4, porque eu troco tudo e torre E8. Ah, olha só, aí ele vai ter roque grande. Vamos ver se ele vai ver isso, porque num primeiro momento parece que não dá para tomar, por conta da cravada. Tanto que eu achei que não poderia tomar. Mas eu acho que dá agora. Ele toma, bispo toma. Torre 8 crava. Só que ele roca grande. Não posso tomar em E4 porque eu levo torre D8 cheque. É, ele não percebeu. Ele não percebeu a ideia. Bom, e aí temos peão a mais. Pensando em jogar bispo G4. Mas talvez seja melhor o bispo F5. Vou jogar bispo F5. Vou trocar imediatamente, não. E se eu trocar as torres, tudo, ele vai trazer o rei para E3. Talvez seja um pouco complicado de transformar a vantagem. Agora é aquele momento só de ver qual que é o melhor caminho para transformar a vantagem. Eu vou trazer uma torre para C8 primeiro, porque dependendo eu posso avançar meu peão para E3 e começar a atacar C2. Contra cavalo D5 eu vou tomar, né? Ele está simplificando e agora eu faço um G6. Ele não tem torre D7, meu bispo está controlando. Estamos aí num final com um peão a mais, melhor estrutura de peões. Ainda tenho que tomar vários cuidados aqui para conseguir ganhar bem a posição, mas tá indo. Vamos fazer aquele lance útil de rei, agora você já sabe, né? Quando tá com vantagem, faz um lance útil de rei. E dobrar as torres. Vamos lá, torre C7, com a ideia de torre C8. Trocar uma das torres pode ser interessante para mim, porque assim... Ó, por exemplo, torre D8 acho que perde já, né? Que eu tenho E3. Olha que malandro, quer jogar a torre por F5. Mas acho que eu vou jogar um torre C8 primeiro. Se ele tomar em F5, torre por C2. Se rei D1, torre C1, tá caindo a torre em G1. Então ele vai ter que jogar um C3 primeiro. E aí talvez eu possa jogar bispo E6 e bispo por A2. E bispo E6, torre E5, bispo por A2. Ou se eu quiser, tem torre C5 também. Ah, esse aqui tá parecendo mais interessante, torre C5. Porque eu mantenho esse peão. Eu tô achando esse um peão forte na posição, um peão passado de E. Por mais que ele consiga bloquear com o rei, jogar ali um rei D2 e rei E3,
Pô, esse peão sempre vai encher o saco dele. Bom, e agora a questão, como progredir na posição, como melhorar. Posso tentar trocar de novo. Ou posso tentar trazer meu rei para o centro. Vamos jogar rei F8 para rei E7. Trazer o rei para E7. Que ele vai ter que piorar a torre. Torre D4, talvez. Vamos ter que ir bem aos pouquinhos na posição, né? Ah, torre B6. Pô, esse eu não estava esperando aqui. Vou jogar a torre C7. Uma hora eu vou ter que trocar essas torres, não tem jeito. Porque com duas torres é difícil demais de converter. O cara vai criando ameaças. Assim, tecnicamente falando, para converter vantagem, o mais interessante é sempre você simplificar, trocar um par de torres. Troca um par de torres que fica mais fácil. Vamos jogar aqui o torre C6. Ele colocou um peão lá em H6. Interessante. Às vezes pode ficar muito fraco esse peão, mas às vezes... Ó, vamos melhorar agora essa torre. Às vezes ele pode criar um contra-jogo com o peão de H7, especialmente no final de bispos. Mas se eu conseguir neutralizar bem o contra-jogo dele, dificilmente ele vai conseguir algo. Porque eu posso agora jogar torre D7 com a ideia de dobrar na coluna D. Isso vai obrigar ele a trocar as torres. Eu troco uma das torres. E daí talvez eu pense em jogar com F6 e G5 para criar um peão passado e tentar ativar meu rei. Vamos jogar esse, torre D7. Ele vai ser obrigado a jogar torre D1. Senão eu vou invadir a sétima jogando torre D2. Caramba, torre C4. O que ele tá querendo fazer aqui, hein? Ele tá ignorando meus lances. Vamos lá, vou invadir a sétima, torre D2, que agora eu jogo torre D2. Ah. Caramba, esse cara não tem medo de nada, hein? E3 ele joga bispo D1. Tá, beleza, eu vou jogar rei F6. Vamos tirar esse rei daqui. Porque agora E3 pode ser uma ideia. E3, bispo D1. E3 é muito lance agora. Porque esse bispo D1 eu troco tudo e cai a torre em C8. Caramba, o que eu fiz aqui? Pera aí. O que eu fiz aqui? Agora voltou. Sei lá o que eu apertei aqui. Apareceu os códigos aqui da página. Mas eu acho que esse lance aqui acabou, hein? Porque eu ameacei torre C2. E se ele jogasse bispo D1, eu trocava tudo em D1, cairia a torre em C8. Agora eu dou um cheque em C2. Olha que malandro. Se eu jogar a torre por E2 cheque, ele joga a torre por F5. Tô ganho também. Final tá ganhaço. Mas esse aqui é ainda mais forte. Dobrar as torres na sétima. Que agora eu ameacei tomar em B2, ameacei descoberto, ameacei várias coisas. Tomar de peão, né? Se eu tomar de rei, ele ainda tem um cheque. E aí tá com as duas torres na sétima. Se eu jogasse ele torre por C3 antes, ele tinha torre por F5. Tem esse detalhe também. Vamos tomar. E agora... Acho que eu posso jogar E2. Avançar o peão para E2. E bispo B1, eu vou ter um torre D1. E aí acabou. Ele tá sem lances, né? Ele tá quase em Zug na posição. Eu não tô ameaçando tomar, tô, não, né? Eu tenho que jogar um torre A2 primeiro para então ameaçar tomar.
Mas aqui qualquer coisa ganha, na verdade, né? A posição já tá bem ganha mesmo. Bom, ele jogou um torre... aqui eu posso jogar tomando em D3. Quando ele tomar minha torre, eu jogo torre D1 para trocar as torres e assim promover o peão de E. E aí ele vai abandonar a posição. Se ele tomar em D1, eu já troco, promovendo. E se tirar a torre, também estou promovendo. Aí já era. Já não tem mais o que fazer. Bom, acho que a partidinha foi redonda, hein? Depois vamos ver aqui na revisão o que o Stockfish acha. Geralmente o Stockfish ele dá um esculacho sempre, né? Nas nossas partidas aqui. Mas a mensagem aqui é bom trabalho, é construir a vantagem, não deixar escapar. Será que não deixamos escapar de novo? Igual a última? Porque a última ele mandou essa mesma mensagem, né? Bom, 78,5 de precisão para ele, 86,6 para mim. Não foi tão preciso assim, né? E ele me deu um lance brilhante em algum momento aqui. Vamos lá, ó. Siciliana Taima 9, posição toda teórica aí. Por mais que eu não goste muito dessa ideia de cavalo B5, ultimamente eu acho que o pessoal tem jogado uns lances assim. Ah, não, mas é o cavalo de C para B5. Esse que é o detalhe, não o cavalo de D para B5. Joguei bispo D6. E aqui tá bom, a melhor reação é essa mesmo. Cavalo por D4, seguido de E5. Por isso que é legal conhecer os conceitos, assim, os princípios do jogo na abertura, que você acaba tomando boas decisões, né? Rei no centro, abrir a posição. Então, foi exatamente o que eu fiz com os lances C5 e D5. Então, é bem instrutivo aqui entender isso, né? Como punir os erros do adversário na abertura. Igual se o adversário deixou o rei no centro, o que você faz para punir esses erros, né? E aí eu interroguei, tinha que jogar torre 8. Mas sabe por que ele não interroga aqui? Porque ele tinha um cavalo por E4. Foi que eu fui perceber só depois. Que ele tinha esse detalhe, torre 8, roque, e eu não posso tomar em E4 agora que tá levando mate. Eu só percebi depois que eu joguei. E, bom, só que ele não percebeu que podia tomar, que teria esse lance, ele voltou para E2, e aí ele tá com o peão a menos, bem perdido. Olha lá, ele não gostou do meu lance de rei. Bom, aí sacrifiquei a peça aqui, mas é meio tranquilo isso, né? Que eu joguei torre C8, a ideia é que se ele tomar em F5, eu jogo torre por C2. Rei B1 cai em E2, rei D1 cai a torre lá em G1. Então ele tem que defender, e aí eu vim trocar as torres, que ele não acha o melhor. Ele queria sempre jogar o bispo E6, né? Eu deixei o bispo ali em F5. De novo, tentei trocar as torres. Caramba, o computador estava desesperado, né? O Stockfish desesperado para voltar esse bispo para E6. Eu fui enrolando, fui pegar a coluna D. E3 já ganhava direto, segundo ele. Como que é? Eu não joguei E3 por conta de bispo D1. Qual que era o lance aqui? Contra bispo D1. Rei D8. Rei D8. Ele não pode tomar em E3 que cai em D1. Nem sonhei com esse lance. Bom, e aí, do jeito que foi, acabou caindo fácil ali a posição depois, e aí já era, né? Bom, galera, chegamos aí a 272 de rate na nossa série de speedrun. Se você tá gostando aí dessa série, deixa seu like aí no vídeo, deixa nos comentários o que você achou das partidas de hoje. E em breve vamos iniciar uma nova temporada de speedrun. Provavelmente dessa vez nós vamos de 800 até 2000. Mas eu conto com você aí que sempre acompanha para me ajudar a decidir aqui. O que você acha? Começamos aí nos 800 a 2000. Qual que é a sua opinião? Deixa aí nos comentários para eu saber, beleza? E vamos chegando ao final desse nosso vídeo de hoje e até a próxima.